Bom, falando sobre o primeiro passo, vamos falar sobre o começo? Vamos. Porque a sua história, ela não pode ser contada sem contar o começo, da onde tudo veio. Eu tô há 6 anos na área da beleza. Muita gente acha que eu já trabalho na área da beleza há muitos anos, pelo crescimento da empresa. E eu gosto de trazer uma outra visão de como eu comecei para as pessoas acreditarem que elas também podem. Porque muita gente olha hoje e fala, mas olha onde ela tá, deve trabalhar na área há 20 anos, né? E não é bem assim. Cresci numa família muito controladora. Meu pai português, né, veio de lá depois da Segunda Guerra. A mãe dele veio com os filhos de navio, assim, uma história super bonita. Chegaram aqui no Brasil sem nada. E meu pai conseguiu construir, crescer e montou um restaurante simples, self-service, mas toda a família trabalhava lá. Então eu trabalhei a vida toda com restaurante. E aí eu casei muito cedo com meu primeiro marido, eu tinha 25 anos. E quando eu saí de casa, quando eu anunciei para o meu pai que eu ia casar, meu pai falou assim, tá, então agora suas dívidas são do seu marido. Então, para você ver como a ideia de mulher era um objeto. Então, todas as suas responsabilidades são dele. Depois de 2 meses, eu engravidei. Não, mas peraí, tem um detalhe. Depois ele descobriu e quis casar com separação total de bens. Não, foi assim. Aí ele foi pedir. Não, mas olha como o mundo dá voltas. Tá. Fomos no dia no cartório. Aí ele falou, não, vai ser separação total de bens. Aí eu acho que ele meio que descobriu que eu tinha eu já estava começando a ficar endividada. Depois que minha filha nasceu aqui em São Paulo, nós nos mudamos para São José do Rio Preto. Quando nós íamos mudar, ele falou, bom, mas eu e minha mãe, a gente quer abrir um negócio lá. E a ideia era eles montarem algo de alimentação, porque eu já tinha Trabalhado para eu com isso. trabalhar e meio que eu já sabia um pouco. Mas aí chegou lá, a gente gostou muito de uma franquia de estética. Aí ele e a mãe dele compraram essa franquia e montaram lá em Rio Preto. E eu comecei a trabalhar lá como gerente. E nesse período aconteceu uma coisa muito, muito, muito louca na minha vida. Eu tinha feito em 2014, que foi bem o ano que a minha filha nasceu, um Instagram materno. Chamava Belas Mães. E aí eu comecei a crescer, postar um pouco da rotina da minha filha, trabalhando. E tava ficando na moda aqueles Instagrams maternos que hoje existem. Só que sempre teve uma rivalidade muito grande entre as mães, principalmente naquele começo, em 2014, 2015. Em 2015, eu já estava morando em São José do Rio Preto e trabalhando nessa clínica. A minha mãe desapareceu. Nisso, eu divulguei na minha rede social, no Belas Mães, que a minha mãe tinha desaparecido. A Gabriela Pugliese divulgou uma foto da minha mãe. E assim, eu não era conhecida, tinha o quê? 10 mil seguidores? 15? Aí o Datena... Chegou da Atena. Quando a Atena me ligou, falou, olha, posso gravar uma matéria da sua mãe que desapareceu para ajudar? Eu falei, pode. Nesse movimento que muita gente divulgou a minha mãe, eu cheguei para 115 mil seguidores. Foi muito rápido. Em 5 dias? Em 5 dias. E aí tinha essa rixa de mães, né? E aí elas criaram um perfil chamado Mães Investigativas, olha isso. Elas começaram a pegar o meu CPF, as minhas dívidas e postar na internet. Então foi a primeira vez que você sentiu aquele gosto cruel da internet. Da internet, assim, aquela vergonha, né? Do tipo, nossa, carro com busca e apreensão, todo mundo sabia. Em junho, eu lembro que eu peguei e falei, eu não aguento mais, eu cancelei o Instagram. Não dei notícia e sumi. E nisso eu já estava trabalhando ali na clínica, mas eu só gerenciava. E quando deu o final do ano de 2015, a funcionária que fazia sobrancelha na clínica, que tinha micropigmentação, pediu demissão. Só que quando a gente faz o trabalho de micropigmentação e a cliente paga, ela tem direito a um retoque. Aí não tinha quem resolvesse a situação. Quem resolveu? Aí eu pensei o quê? Quer saber, gente, deixa que eu vou fazer esse curso de micropigmentação aí. E aí eu só faço os retoques e a gente tira o serviço da clínica. Vamos tirar esse problema da frente. E eu mal sabia, né, que essa seria a maior oportunidade da minha vida. Da sua vida. Porque eu falo que a oportunidade não vem, ela não bate na nossa porta e fala, nossa, eu sou a oportunidade da sua vida, prazer. Geralmente elas vêm num problema, que você traz uma solução e aí tem uma oportunidade. Fui fazer o curso, lembro que eu pesquisei no Google o curso mais rápido que tinha de micropigmentação, nem sabia quem era a pessoa, foi X, curso X. E nunca nem tinha tentado nada, porque assim, a micropigmentação, ela é uma obra de arte que você faz ali. Não é qualquer pessoa que consegue. Não é, e eu só queria aprender a mexer no negocinho. Aí eu cheguei, fui direto pro curso, fiz um curso em 3 dias, lembro que voltei, marquei todos os retoques, fiz todo mundo e assim, não era bonito o trabalho.
porque até então eu tava aprendendo. Só que eu cuidava tão bem das clientes, eu acho. E eu conversava muito com as clientes ali de retoque. Eu lembro que eu demorava... sessão de terapia. 3 horas eu demorava. Tomava um café, oferecia um café pra ela, cantava a musiquinha que tava tocando no fundo. Ninguém desconfiava. Não, e ela falava, você já trabalha faz tempo na área? Eu, trabalho há pouco tempo. Ela não sabia que era um dia, pouco tempo, há pouco tempo. Eu comecei hoje. Tipo, não falei se eram horas, dias, anos. Mas elas gostavam de estar ali com você. Elas gostavam de estar ali comigo, esse foi o diferencial. Então, uma ia falando pra outra. Quando eu fiz todos os retoques, todo mundo queria marcar com as amigas queriam. Olha que incrível. Não, foi incrível. Comecei a atender, só que lá na clínica. Então eu fazia sobrancelhas ali, depois de um ano eu me separei. Não foi uma separação, um divórcio simples. Por quê? Porque eu traí meu ex-marido. Quando ele descobriu, ele falou, vai embora. Óbvio, né? Sim. Eu também faria a mesma coisa e aprendi muito com isso. Então eu tinha acabado com uma família, traído, fracassada, porque eu tava toda endividada, com uma filha embaixo do braço, voltei a morar em São Paulo sem nada. Sem nada. E eu lembro que eu voltei a morar na casa dos meus pais, que foi da onde eu lutei tanto pra sair. E eu só sabia fazer sobrancelha. E aí eu lembro que 3 meses eu comecei a atender, já logo que eu voltei divulgando o trabalho na internet, fui indo na casa das clientes, atender as clientes. Então eu ia com a minha maca portátil, por isso que eu falo hoje pras meninas, pras profissionais e tal. Gente, não tem desculpa. Eu pegava uma maca, ia de ônibus, metrô, pegava, ia, atendia, abria minha maca, atendia cliente, recebia, ia juntando o meu dinheiro e juntei durante 3 meses todo o dinheiro, eu não gastei nada. Nisso, eu achei um apartamento em São Paulo, tinha 40 metros, era bem pequenininho. Aí juntei o suficiente para ficar 3 meses. Então, se tudo desse errado, ou se eu não tivesse cliente, eu já tinha dinheiro para bancar 3 meses com a minha filha. E eu lembro que eu chorava com ela, porque ela não estava entendendo nada. E ela falava, mamãe, cadê o papai? E o que você falava? Eu falava, então, entende? Imagina. Hoje ela lembra, ela fala, mamãe, lembra que a gente vivia no apartamentinho? A gente começou pequenininha, né? E ela era tão pequena e ela lembra. consegue lembrar. Deve ter sido muito importante pra ela. E ela, ela foi na força ali, porque foi tudo por ela. E aí eu lembro que eu comecei a atender e eu descobri uma coisa no mercado da beleza que as pessoas ainda não estavam olhando, que era a beleza sem padrão. A sobrancelha, principalmente, ela era uma coisa muito padronizada. Então era aquela coisa reta, de régua mesmo, quadradona, arqueada e super marcada. Pra todo mundo, Pra né? todo mundo que chegasse ali. Todo mundo usava mesmo molde. Eu lembro, tinha vários memes também das sobrancelhas de micropigmentação antigas. Né? Daí eu comecei a atender algumas influencers na época. E pessoas famosas, mesmo na minha salinha, não tinha nada. E começou a viralizar esse trabalho. E elas sabiam do seu trabalho através das redes sociais. Dos resultados e te resultados. E eu acho que o fato de eu ter postado muitas vulnerabilidades da minha vida, nunca escondi nada. Então, muitas mulheres se conectavam com a história. Muita gente passa por muitas coisas e não abre nem 5% do que passa. Tem vergonha, né? Tem vergonha. Quando chega uma pessoa com essa coragem de mostrar a vulnerabilidade, que eu acho uma das maiores qualidades de um líder ou de alguém que vai, enfim, conversar com o público, aquilo você tem uma conexão instantânea, né? Instantânea. Então, o que você disser, o que você fizer naquele momento, todo mundo vai prestar atenção. Todo mundo, porque fala, poxa, eu me conecto com o erro. As pessoas não se conectam com perfeição. Não se conectam mesmo. É que eu tenho uma frase que eu falo que viralizou, que é o perfeito atrai, mas só o imperfeito conecta. Exatamente. Teve um fato muito importante nessa época, eu falo do poder da gratidão. E hoje parece clichê falar isso, mas na minha vida foi muito o que aconteceu. Eu queria muito agradecer a Gabriela Pugliese, porque se não fosse ela, eu não teria achado minha mãe. Você já conseguiu falar com ela isso? Você já Já, conversaram? e foi esse o fator que fez também uma virada de chave na minha carreira. Aí a mãe dela chegou até mim. Olha que loucura, uma menina que fez sobrancelha gostou muito e trouxe a Vera. Quando a Vera veio pra ser atendida, eu contei a história pra ela. Falei, Vera, eu preciso que você agradeça a Gabi. Aí eu contei toda a história, ela se emocionou muito. Que legal. Chegou na casa dela, aí a Gabriela começou a postar na internet, falando, gente, minha mãe acabou de chegar aqui. Lembra da história daquela menina que a mãe desapareceu, que aconteceu tudo aquilo, agora ela tá fazendo sobrancelha, vamos ajudar ela. Nossa, e aí? E eu lembro que eu fazia, tipo, 15 sobrancelhas no dia. E não era 15, assim, sobrancelha design. Eu já tava cobrando R$1.000. E o custo, né, de sobrancelha pra você fazer é tipo 20%. Então eu lucrava 80%. O custo é muito baixo, porque o material é muito barato. É mais a mão de obra que vale. Essa virada de chave, quando a Gabriela te postou e quando a sua agenda lotou, Eu aumentei o valor.
Você aumentou o valor também? Aumentei, porque eu, por exemplo, se eu atendesse 5 num dia, eu já tava ficando muito cansada. com Eu aumentei certeza. o valor para atender um pouco menos, que ilusão, né? Porque aí elas queriam mais. Mas depois disso, você mudou seu valor, começou a atender menos pessoas, mas tem sempre aquela teoria da fila. Já ouviram a teoria da fila, gente? Onde tem fila, todo mundo quer. Todo mundo quer. Então, se não tinha horário na sua agenda, eu imagino que deve ter aumentado muito a procura. Aumentou muito a procura e eu já pensando lá na frente, eu falei, meu, eu não quero perder essa demanda. Então eu preciso começar a treinar pessoas. Foi aí que eu comecei a contratar algumas pessoas próximas a mim no começo, né? Não anunciei na internet vaga. Eu fui pegando quem estava perto de mim que queria trabalhar para dar oportunidade. Claro. Porque me deu um estalo um dia, eu falei, gente, se um dia eu quebrar minha mão, o que acontece? Eu paro de ganhar dinheiro, porque eu dependia da minha mão, e eu voltava a morar na casa dos meus pais. Já tinha um jeito diferente de treinar suas colaboradoras que você consegue ver hoje? Porque você é um sucesso de treinamento de mulheres no Brasil. Naquele momento, você já treinava de uma maneira diferente? Já. Logo no começo eu pensei, quanto mais pessoas eu treinar, melhor vai ser pra mim. Eu não tinha esse medo de competição, de concorrência, nunca E tive. que tem muito no mundo feminino ainda. Muito ainda, né? e por isso que não cresce. E quando que você saiu da salinha de 30 metros que você falou, né, que você tinha, você tava procurando procurando casas. Sim. Tava procurando casas, aí eu vi um monte, não gostava de nenhuma, ou era muito alto o valor, eu não podia ainda. Aí eu lembro que uma mulher falou assim, uma corretora chegou e falou, meu, tem uma casa muito legal pra você. Era uma casa bege, nada bonita, era um escritório de advocacia. Aí quando eu cheguei no final, no fundo, tinha um jardim. Mas não era um jardim bonito, era só uma terrinha e um espaço externo. Na hora que eu cheguei lá, não sei, eu tive uma sensação de que era lá. Eu falei, De que meu, é tinha que ser. aqui. É aqui, eu não sei, porque eu acho que a gente que é empreendedora, a gente tem uma capacidade de chegar num lugar e não ver o que é, mas o que poderia ser. Exatamente. Cheguei lá na reunião, eles tinham marcado 6h30 na Paulista com o proprietário da casa. E eu tinha acabado de dar um curso, cheguei lá de pijama, porque eu dou curso de pijama, rosinha, simples, com uma mochilinha nas costas, meu cabelo era curtinho, tipo uma menina. O proprietário olhou, assim, eu lembro da cara dele, assim, ele Não fez entendeu uma cara de nada. decepção, tipo... Ainda mais chegou de pijama, né? Acho que- tipo, meu, o que essa menina toda endividada aqui, falida, né? Porque ele olhou o nome, falou, tá aqui querendo alugar a minha casa na Rebouças, que audácia, né? Eu acho que ele pensou. E o que fez ele mudar de ideia? Então, olha que louco. Ele não queria alugar e eu fiquei insistindo com a corretora. Eu quero muito. Ela, meu, Nath, não dá, ele não quer alugar. Ele é, né, já é um senhor de mais idade, mas tem conservador. Um dia ela me ligou e falou, meu, sua reza tem poder, hein? O que aconteceu? Ele tava jantando com a família dele, tava ele, a mulher e 2 filhas. E ele comentou, acho que virou um assunto da família. Falou, meu, tem uma menina que faz sobrancelha que quer alugar nossa casa na Rebouças, tipo, nada a ver, né? Aí a menina falou, pai, porque ele falou, a Natália, tal, faz sobrancelha. Aí a filha dele falou, pai, a Natália, eu sigo ela, essa menina é uma batalhadora. Que demais. Ela, meu, passou por muita coisa, tá construindo, vamos alugar pra ela, ela merece. Aí ela falou, meu, pode agradecer aí, que ele vai alugar pra você, só que ele quer 6 meses antecipado de aluguel. E aí? Era o que eu tinha juntado pra pagar as dívidas. E aí foi nesse momento que você escolheu entre quitar suas dívidas ou investir no seu negócio? O da Win, né?